Timóteo pelo olhar bíblico. Timóteo, uma figura central no Novo Testamento, é descrito principalmente através das cartas que o apóstolo Paulo lhe escreveu, conhecidas como as epístolas de 1º e 2º Timóteo. Ele é uma das figuras mais próximas e queridas de Paulo, sendo frequentemente mencionado como um colaborador fiel e um verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Através desses escritos, podemos traçar um perfil de Timóteo pelo olhar bíblico. Contexto familiar e primeiros passos na fé. Timóteo nasceu em Listra, uma cidade na região da Licaonia, na atual Turquia. Ele era filho de uma mãe judia cristã chamada Eunice e de um pai grego. Atos capítulo 16, versículo 1. A herança mista de Timóteo é significativa, pois mostra que ele tinha uma base familiar judaica forte, mas também estava familiarizado com a cultura gentílica. Sua avó, Lloyd, e sua mãe, Eunice, são mencionadas como tendo um papel fundamental em sua formação espiritual, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ensinando-o desde cedo as escrituras sagradas. Relacionamento com Paulo. Paulo conheceu Timóteo durante sua segunda viagem missionária, Atos capítulo 16, versículos de 1 a 3, e, reconhecendo seu potencial, convidou-o a ser seu companheiro de ministério. Paulo circuncidou Timóteo, apesar de este ser filho de um grego, para evitar ofensas aos judeus com quem pregariam, Atos capítulo 16, versículo 3. A partir daí, Timóteo acompanhou Paulo em diversas viagens missionárias, ajudando-o na pregação do Evangelho e na fundação de igrejas. Paulo confiava profundamente em Timóteo. Ele o enviava em missões delicadas, como supervisionar as igrejas em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, e Corinto, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Nas cartas, Paulo se refere a ele como meu colaborador e irmão amado, Romanos capítulo 16, versículo 21, e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Características de Timóteo. Através dos escritos, Timóteo é descrito como um homem de fé sincera, mas também como alguém que enfrentava desafios de timidez e juventude. Paulo o encoraja a não deixar que sua juventude seja motivo de desprezo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, e o incentiva a ser corajoso e a não ter medo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Essas passagens sugerem que Timóteo tinha um temperamento talvez mais reservado e que precisava de incentivo para lidar com as responsabilidades de liderança. Paulo também aconselha Timóteo a combater o bom combate da fé, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, e a manter-se puro, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, destacando sua importância no ensino correto da doutrina e no exemplo de vida cristã. Ministérios e desafios. Timóteo foi colocado por Paulo como líder da igreja em Éfeso, uma congregação que enfrentava vários problemas, incluindo falsas doutrinas e divisões internas. As cartas pastorais de Paulo, 1 e 2 Timóteo, foram escritas para orientá-lo sobre como lidar com essas questões, além de instruções sobre a organização da igreja, a escolha de líderes e o comportamento esperado dos cristãos. No final de sua vida, Paulo escreve uma carta muito pessoal, 2 Timóteo, na qual encoraja Timóteo a permanecer firme na fé, a não se envergonhar do Evangelho e a suportar os sofrimentos por Cristo. Paulo sabia que sua morte estava próxima e confiava que Timóteo continuaria seu legado de pregação e liderança espiritual. Legado de Timóteo. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre o final da vida de Timóteo, a tradição cristã sugere que ele permaneceu em Éfeso como bispo e foi martirizado por sua fé. Seu nome está associado à fidelidade, lealdade e serviço dedicado ao reino de Deus, e seu relacionamento com Paulo é um exemplo de discipulado e mentoria no ministério cristão. Em resumo, pelo olhar bíblico, Timóteo é descrito como um jovem fiel, dedicado ao Evangelho, humilde e confiável, que, apesar de suas lutas pessoais, desempenhou um papel vital na expansão do cristianismo e no fortalecimento das primeiras igrejas. Timóteo pelo olhar histórico e arqueológico. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Timóteo não é uma figura tão amplamente documentada quanto alguns outros personagens bíblicos, como Paulo, Pedro ou os próprios evangelhos. No entanto,
É possível montar uma imagem razoavelmente detalhada sobre ele ao combinar informações bíblicas, tradições cristãs antigas e os achados arqueológicos que nos ajudam a compreender o contexto de sua vida e ministério. Contexto histórico de Timóteo. Timóteo viveu no primeiro século depois de Cristo, uma época de intensas mudanças políticas e sociais dentro do Império Romano. Ele era originário de Listra, uma cidade na região da Licaonia, na Ásia Menor, atual Turquia, que fazia parte das províncias romanas da Galácia ou Frígia, dependendo da reorganização política de seu tempo. Listra, onde Timóteo cresceu, era uma cidade cosmopolita, influenciada tanto pela cultura grega quanto romana, além de ter uma significativa população judaica, o que explicaria o ambiente multiétnico e multicultural no qual Timóteo foi criado. A presença de uma mãe judia e um pai grego reflete essa mistura cultural, algo comum na Ásia Menor daquele período. Evidências arqueológicas e o contexto de Listra. Embora a arqueologia não tenha fornecido artefatos diretamente ligados a Timóteo, o estudo das cidades mencionadas na vida de Timóteo, como Listra e Éfeso, contribui para uma melhor compreensão de seu contexto. Listra. Arqueólogos encontraram vestígios da cidade antiga de Listra, incluindo ruínas de fortificações e templos pagãos. Essas descobertas ajudam a situar a narrativa de Atos, onde Paulo e Barnabé pregaram em Listra, e Paulo curou um homem aleijado, resultando na tentativa dos habitantes de adorá-los como deuses. Atos capítulo 14, versículos de 8 a 18. A cultura politeísta e helenística da cidade seria um cenário desafiador para a pregação cristã e explicaria parte da resistência que Timóteo, junto com Paulo, enfrentou. Éfeso. Timóteo também serviu como líder na igreja de Éfeso, uma cidade importante e rica do Império Romano. Arqueólogos descobriram extensas ruínas de Éfeso, incluindo o famoso Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esses achados revelam a forte presença religiosa e cultural pagã que Timóteo teve que confrontar como líder cristão. A cidade era um centro comercial e religioso, e o Templo de Ártemis era um dos maiores locais de culto do mundo antigo, atraindo peregrinos de várias regiões. Em Éfeso, o cristianismo entrou em conflito direto com os cultos pagãos locais, especialmente o de Ártemis, o que gerou forte oposição. Atos capítulo 19, versículos de 23 a 41. As ruínas dessa cidade ajudam a visualizar o tipo de desafio que líderes cristãos como Timóteo enfrentavam. Fontes históricas e tradição cristã. Embora as cartas de Paulo sejam a principal fonte histórica sobre Timóteo, existem algumas menções a ele em tradições eclesiásticas e fontes cristãs posteriores. Pais da Igreja. Timóteo é mencionado por autores da Igreja primitiva, como Eusébio de Cesareia e São João Crisóstomo. Segundo a tradição, Timóteo teria continuado seu ministério em Éfeso, onde teria se tornado bispo e enfrentado perseguições, inclusive sendo martirizado durante um festival pagão em honra a deus Ártemis, por volta do ano 97 d.C. Legado como bispo de Éfeso. A tradição cristã sugere que Timóteo se estabeleceu como um dos primeiros líderes da igreja em Éfeso, desempenhando um papel significativo na organização e supervisão da comunidade cristã local. Esse fato, embora não comprovado arqueologicamente, é amplamente aceito na tradição cristã e pode ser entendido dentro do contexto da estrutura emergente de liderança na igreja primitiva. O uso da circuncisão por Paulo, especificamente para Timóteo, Atos capítulo 16, versículo 3, ilustra a tensão vivida nas primeiras comunidades cristãs entre o desejo de preservar a tradição judaica e a necessidade de alcançar os gentios sem impor práticas judaicas sobre eles. Isso reflete um período de transição importante para a igreja primitiva. Reflexões finais. Embora não existam muitos achados arqueológicos diretamente relacionados a Timóteo, o contexto histórico e os achados das cidades em que ele viveu e ministrou, como Listra e Éfeso, fornecem uma visão mais clara de sua vida. O mundo greco-romano no qual Timóteo viveu era profundamente diverso e muitas vezes hostil ao cristianismo, o que explica os desafios que ele enfrentou como líder de uma igreja emergente. O olhar histórico sobre Timóteo, quando complementado pela arqueologia, permite entender melhor os desafios culturais e sociais que moldaram sua vida e ministério. Ele surge como uma figura que, apesar de jovem, foi um importante elo na propagação do cristianismo em um ambiente multicultural, resistente, por vezes, perigoso para os primeiros seguidores de Cristo.
Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.